Olá pessoal, tudo jóia? Bom, sobre a questão dos grupos, de prática que eu vou conduzindo aqui, eu vou explicar novamente, já tem vídeo que eu postei sobre isso, mas como vai aparecendo o pessoal, vai perguntando, eu entendo, é natural, eu vou tentando explicar de outras formas a mesma coisa, até o pessoal entender um pouquinho do que se trata mais a fundo antes de começar a fazer, né? Porque aquilo que eu expliquei desde o começo continua valendo, não mudou nada. É um grupo de práticas internas e espiritualidade. Não é um grupo de discussão teórica de coisas, né? Então o foco ali não é só ficar meditando, não é só ficar lendo, estudando livros. É muito mais no intuito de práticas, e são práticas distintas. Ou seja, a maior parte das práticas que estão ali não são acumulativas, que exige uma obrigatoriedade da pessoa fazer aquela mesma prática constantemente. Óbvio, isso é claro para qualquer praticante de qualquer linhagem, que toda prática, para se tornar boa, para ela se tornar completa e fundamentada no corpo, tem o tempo e esforço, que é a própria palavra Kung Fu, né? O tempo e esforço é o que leva, não vou dizer a perfeição, porque eu não sei se isso existe, mas que leva aí pelo menos a um desenvolvimento interno, seja para a saúde, para o corpo, para a mente, para o desenvolvimento, para despertar. Isso tem a ver com a prática. Por que eu estou explicando? Primeiro porque eu não estou aqui para mentir para ninguém, né? Isso daí eu acho bem chato, quando alguém começa a apontar dedo ou falar certas coisas sem ter nem conversado comigo e nem ter entendido como funciona a coisa toda e sai falando por aí coisas que não tem muito sentido. Principalmente em relação a coisas que não se pratica. Eu não conheço tudo quanto é tipo de prática, não sei o que cada um pratica, não conheço as vivências das pessoas em relação a isso. Eu tenho as minhas. E o que eu transmito, aquilo que eu passo, é um pouco do que eu aprendi. Primeiro para quê? Para depurar. Porque eu já contei algumas coisinhas a meu respeito, eu não gosto de ficar me expondo, acabo me expondo mais do que eu devo em relação a algumas coisas, mas é para tentar ajudar também as pessoas entenderem que não são só elas que sofrem, né? Todo mundo tem, na sua medida do possível, responsabilidade sobre para com o que sofre ou o que gera de sofrimento para com os outros. Então, por exemplo, eu vi meus pais falecerem de câncer durante anos, já vi muita gente morrer de muita doença, eu mesmo já tive algumas coisas no meu corpo, não foram tão sérias, graças a Deus, mas já tive algumas coisas que eu fui resolvendo com o tempo, através das coisas que eu fui aprendendo. Então a gente vê que o mundo está cheio de sofrimento. E é por isso que eu falo que não adianta eu querer ficar mentindo ou falando as coisas, porque, ó, eu já estou com 40 anos. Então eu sei que eu não sou tão velho assim, mas também já não sou novinho. Aquela fase do oba-oba, da gente querer convencer as pessoas, acabou já. Isso foi quando eu comecei a praticar 20 anos atrás mais ou menos, né? Eu comecei a praticar a primeira vez quando eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Tem uma cidade no Rio de Janeiro aqui, bem conhecido fora do Brasil também. Mas enfim, eu fiquei 2 anos e pouco trabalhando ali e morando em outras cidades também. E naquela época eu tive a oportunidade de estudar um pouco de projeção astral, que era um material do Wagner Borges, que eu sempre recomendo, porque é um cara que eu tenho muito respeito e muita consideração. Assim como o Rodrigo Roma e outros tantos autores e amigos aí que ao longo do tempo fui conhecendo alguns pessoalmente, outros não, alguns se tornaram amigos, outros não. Mas enfim, são pessoas que passaram hein, pelo meu caminho, assim como dezenas e dezenas de pessoas que foram importantes aí no meu processo de entendimento em relação àquilo que eu faço hoje. Porque cada um vai ter a sua forma de compreender também, né? Por isso que eu falo que eu nunca sou dono da verdade, nem tenho como ser. Porque cada um tem a sua própria verdade em relação àquilo que pratica. E aí que está a diferença, não aquilo que acha que faz. Não aquilo que escutou alguém falar que é possível, que escutou alguém não sei o que leu não sei aonde. Tem que estar no corpo, tem que estar na ação, tem que estar no desenvolvimento. E isso está muito longe de ser bonzinho com todo mundo, ficar falando, ai, tadinho, ai, meu Deus, não. E isso é pelo mesmo motivo que eu já falei, a gente vai ficando mais velho, tem coisa que já vai perdendo um pouco de sentido. Eu lembro quando eu comecei a praticar, que para mim foi tão bom na época, me ajudou a me entender sobre tanta coisa que eu já tinha passado, ou queria entender e não achava a resposta, que eu ficava tentando mostrar que isso era bom para as pessoas. E olha que nem tinha muita internet naquela época, né? Tava começando o trem todo aí. Pelo menos não tinha tão fácil acesso como hoje em dia. Não é que não existia, não, que eu não estou tão velho assim também. Se tivesse também, não tem a menor relevância. Mas enfim, você tinha que buscar de algum jeito, para mim foi muito importante. Só que no começo eu tentava falar, não, pratica, olha, isso daí dá certo, olha, funciona em mim. Então você tenta mostrar por quê? Porque estava me fazendo bem. Então talvez por egoísmo meu, eu queria que as pessoas também se sentissem bem para com elas mesmas e para com os outros, porque isso vai melhorando, né? E aquilo que eu falo que gente feliz não enche o saco de ninguém, gente iluminada muito menos, é por causa disso.
Por quê? Porque você não vai, acaba com esse negócio de competição, vai diminuindo isso pelo menos. Não acaba, né? Porque a gente continua sendo humano, continua sendo terra, homem, tô aqui usando um corpo físico de 40 anos. Às vezes eu quero jogar alguém pela janela, dar uns tapas em alguém, é normal. A gente passa por N situações o dia inteiro. Mas o fato é que, pra mim, de tudo que eu já pratiquei, dentro das coisas que eu faço, a questão do Qigong, da yoga, da meditação, do budismo, taoísmo, dos meios magísticos também, que eu conheço alguma coisinha, frequento algumas coisas. Então, quando a gente vai entendendo um pouco isso, e quando eu falo magístico não tem nada de coisa errada não, é porque nas linhas orientais, o que a gente chama de alquimismo, ou alquimia interna, você pode desenvolver de forma interna e externa. Então, tem linhagem, a maior parte das linhagens hoje ou desenvolve uma ou desenvolve a outra, são poucas as que desenvolvem as duas. Das poucas que desenvolvem, algumas eu já pratiquei, já há alguns anos, conheço algumas coisinhas, elas prezam muito por uma virtude interna, porque as pessoas acabam com o tempo, isso é natural acontecer, o poder sobe pela cabeça, você começa a querer mostrar demais, falar demais em relação a coisas que as pessoas não vão conseguir realizar. E as pessoas começam a depositar tanta fé naquilo que você fala e não naquilo que você faz, que isso daí tem um pouco de problema depois de um tempo, né? Imagina aquela quantidade de gente que fica te imaginando, desejando, ou até rezando para você, achando que você é alguma coisa. Deus que me livre isso para mim. Então eu vejo isso acontecer, vimos acontecer com muitas pessoas, muitos santos, santas, gurus, mestres, que acabam sendo endeusados. E as pessoas deixam de praticar aquilo que eles ensinam para tentar imitá-los ou ficar repetindo aquilo que eles falaram. E isso não é saudável para ninguém. Então, quando eu falo que eu não estou aqui para mentir, não é que eu não conto uma mentira ou outra de vez em quando, como qualquer ser humano normal. Lógico que a gente tenta evitar, por uma questão de ética e respeito às pessoas, né? Então, mentir nunca é bom para ninguém. Mas, por exemplo, se a gente falar, estava com uma dor de barriga e aconteceu alguma coisa assim, assim, assado, e veio algum anjo da guarda que iluminou minha barriga e fez ela parar de doer. Pode acontecer, lógico, né? A espiritualidade sempre está do nosso lado, eu sempre falo isso, né? A gente está acompanhado o tempo todo, quase. Porque a gente também é espírito e é a nossa família ancestral. A nossa família está aí. Tem aqui na Terra a família que a gente nasce, tem a família que a gente desenvolve, que são os amigos, as pessoas mais próximas, e tem a família espiritual, que faz parte da gente em essência. E em essência pura e absoluta, todos somos partes da fonte, fazemos parte da mesma estrutura energética em essência primordial, vamos dizer assim, em fonte, que tudo é, ou na fonte de vida, ou o grande arquiteto do universo. Eu não, vocês dão, um dia vocês quiserem. Mas, enfim, a gente, de certa forma, ou anda arrastando pessoas, ou anda usando pessoas, ou anda junto com as pessoas. Eu gosto dessa parte, do andar junto. Porque o resto nunca deu muito certo. Nem para quem está na frente, nem para quem está atrás, né? Quem está muito na frente só está uma pedrada. A gente vai percebendo aí porque que muita gente se isola depois de um tempo em relação a práticas, em relação a ensinar as pessoas ou conduzir alguma coisa. E realmente as pessoas tendem muito a depositar uma falsa confiança nos outros em relação a si mesmos. A pessoa não confia nem nela, óbvio que ela não vai acreditar nos outros, né? E nem teria o porquê, porque ainda está machucada. Então, gente que está com fome, primeiro tem que aprender a encher a barriga, depois vai escutar de espiritualidade, vai praticar. E prática é prática, não adianta. Porque se fosse só para ganhar dinheiro em cima dos outros, é muito fácil hoje em dia, né? Isso é bem simples. Com meia dúzia de postagem, uns 3, 4 vídeos, dá para ganhar muito dinheiro se souber como fazer. Então, o foco é, ou a gente caminha junto, ou um caminha usando o outro, e isso não é muito legal. Então, eu não estou aqui muito para ficar falando de pessoas, eu não estou muito preocupado com o que falem, desde que pratiquem. Mas aí vai muito da índole, da virtude e da forma como a pessoa se conduz na própria vida e para com a forma como ela se conduz no meio, né? Que é isso que mostra como tem basicamente o que vai acontecer. Volto a dizer, ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Eu não fico falando muito, eu já falei, eu não fico vendo espírito toda hora, não fico falando dessas coisas. Eu trabalho como qualquer um, limpo a minha casa como qualquer um, faço comida, cuido da esposa, faço o que tem que fazer. É uma vida comum, de empresa, natural, e faz parte do dia a dia, como a maior parte das pessoas. E, óbvio, dentro do que eu posso, tento passar um pouco do meu conhecimento dentro da área que eu gosto e que eu desenvolvi. Então é mais ou menos essa a proposta do grupo. Isso vai tomando corpo, eu vou comentar um pouquinho mais no próximo vídeo, mas fica aí como adendo, tá bom? Abraço, de bom para todos.